O Salto para o Futuro tem discutido a educação infantil. Aqui você conheceu os dilemas, os desafios e as novas diretrizes curriculares para a primeira etapa da educação básica. Hoje o programa vai discutir um dos pilares do trabalho na educação infantil, o brincar. Sim, vamos falar de brinquedos e brincadeiras. Afinal, quando o assunto é educação infantil, não se pode deixar de falar de brinquedos e brincadeiras. Por meio deles, as crianças constroem os conhecimentos sobre o mundo, fazem descobertas e, é claro, se divertem. A partir de agora, você também é nosso convidado para discutir a importância do brincar na educação infantil. Duas famílias e muitas brincadeiras. O Salto visitou as casas do Nicolas e da Elisa e mostra para você como a brincadeira faz parte da rotina dessa duplinha. Numa creche de São Paulo, um cesto guarda um tesouro e desperta a curiosidade das crianças. No cesto do tesouro podem ser colocados diferentes materiais para estimular o tato, a audição e o paladar dos alunos. Ainda em São Paulo, você vai conhecer um centro de educação infantil em que cada canto é planejado para que as crianças possam brincar. Você tem crianças de 1 ano e meio a 3 anos na sua turma? Então, o Salto para o Futuro traz dicas de brincadeiras que a criançada adora. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, conheça o trabalho de uma professora que resgatou antigas brincadeiras. Viemos até a creche para a Escola Central USP para saber como as brincadeiras podem ampliar o mundo de descobertas da criança. Em Florianópolis, nossa equipe pegou uma carona na Barca dos Livros. Só nos últimos 2 anos, mais de 3.000 crianças já passaram por aqui. Brinquedos de Miriti, uma marca da cultura popular paraense, está presente no dia a dia dos alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Caixas de leite, jornais e muita imaginação. Acompanhe uma oficina em que materiais simples se transformam em brinquedos e móveis que fazem a alegria das turmas de educação infantil. Em São Paulo, vamos visitar o Centro de Educação Infantil Jardim Pedroso. Esse aqui é o Solário, um outro espaço da creche que também é utilizado para jogos, brincadeiras e atividades corporais. Começa agora o Salto para o Futuro. O programa da TV Escola, o canal da educação. A partir de agora, a gente começa a viajar pelo mundo dos brinquedos e das brincadeiras. E você vai conhecer ou até mesmo reviver aquelas atividades que fizeram, fazem e ainda vão fazer muitas crianças se divertirem. E você vai saber como essas brincadeiras podem fazer parte do trabalho pedagógico na educação infantil. E para começar esta edição, as repórteres Lara Carvalho e Carla Freire mostram como as brincadeiras estão presentes nas rotinas de 2 bebês. E, claro, das famílias deles. Depois de um dia de trabalho, é hora de pegar o filho na escola. E quando chega em casa, Roberta começa uma outra rotina, a da brincadeira. E aqui eu deixo ele livre para ele escolher o que ele quer fazer. Então tem dia que ele brinca de esconde-esconde, e de bola, e de montar. Ele tá na fase de montar. Então vamos montar, mamãe, vamos montar. Todo dia é dia de espalhar brinquedos no quarto e se divertir. Em casa, a Roberta procura estar sempre presente nas brincadeiras do Nicolas. Ele gosta de montar os bloquinhos, de ouvir música no computador, mas o momento que ele mais se encanta é na hora da leitura. E esse aqui, o que que é? Caminhão. Caminhão. A repórter Lara Carvalho foi conhecer outra família e encontrou uma menininha que, assim como o Nicolas, adora brincar. Pois é, Carla, a casa da Elisa também é um espaço de muitas brincadeiras. Assim que a menina chega da escola, os pais costumam brincar com ela na sala. E um dos momentos que ela mais gosta é ouvir as histórias do livro musical. A Elisa, ela é super musical. Ela gosta muito de música, então os livros que tem música, piano. Ela me pediu de Dia das Crianças, ela olhou na revista, ela viu um violão. Aí ela fez, eu quero um violão. Além de música, o pai conta que a filha também gosta de outra atividade. Ela gosta muito de passear. Ela chega do jeito dela, ela fala pitear. Pitear, ela quer sair. Ela gosta de rua. Uma das palavras que ela fala muito é rua. Ver a rua, ela fala. Mesmo com uma rotina cheia de compromissos, Tiago e Aline procuram preservar o momento da brincadeira em casa. Sim, todo momento que a gente tá com ela, a gente procura aproveitar. Tem principalmente 2 momentos. De manhã, que ela acorda bem cedinho.
6 horas da manhã, 7 horas clareou, ela já acorda. E nesse final do dia, a gente que trabalha o dia todo, deixa ela de manhã, pega à noite, se reveza para fazer isso. O momento de estar com ela é um momento de bastante alegria. Primeiro que criança tem que brincar, e eles aprendem brincando. Então é nesse momento que ela absorve o cotidiano mesmo, né? A gente acaba brincando de coisas, por exemplo, fazer comidinha, ou mesmo nos livros que mostram a fazenda, o passarinho. E você vê que a criança absorve tanto brincando, que você pensa, mas só tá brincando. Não, mas ali ela tá absorvendo muita coisa. A Aline, mãe da Elisa, falou sobre algo muito importante nessa faixa de idade: aprender brincando. Para a criança pequena, brincar e aprender fazem parte de uma mesma experiência. Por isso, a professora Miriam Xavier apresentou para a nossa equipe o Cesto do Tesouro. Vamos ver. Assim que entra na sala, a criançada fica de olho nesse cantinho. E não é por acaso. Aqui está o Cesto do Tesouro. Brincar e fazer descobertas com os objetos que o cesto guarda é uma das atividades favoritas da turminha do berçário, com crianças que têm até 1 ano de idade. As professoras organizam, selecionam, tentando favorecer principalmente isso, né? A possibilidade da exploração, da descoberta e que o que promove a aprendizagem, né? E a curiosidade. Na turma do berçário, a responsável pela atividade é a professora Miriam Xavier. A professora Miriam contou pra gente que essa experiência pode ser feita com crianças a partir dos 8 meses de idade. No Cesto do Tesouro, podem ser colocados diferentes materiais para estimular o tato, a audição e o paladar dos alunos. Na aula de hoje, ela escolheu objetos naturais para despertar o interesse da turma. O Cesto do Tesouro, ele seria um recurso a mais para o professor da criança pequena poder desenvolver um trabalho significativo, né, com aprendizagens significativas para essas crianças e brincando, né, porque o mais importante para eles é a brincadeira. Como é a sua participação durante essa atividade? A minha participação, ela fica limitada. Não seria limitada, mas assim, eu tento não participar durante a exploração, né? A exploração das crianças tem que ser à vontade, de forma espontânea, e eles têm que interagir entre eles, né? O interessante é o professor observar a conversa entre eles, que é muito rica. Então, o meu papel seria o de organizar o espaço, né? Em primeiro lugar, tomar cuidado com tudo que eu vou colocar dentro do cesto. Então, eu tenho que estar tudo higienizado, tem que ser coisas que não tenham pontas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na seleção do material. Essa semana, devido ao calor que tem feito, eu tenho trabalhado histórias de mar. Eu trouxe para eles na sala algumas conchas, alguns objetos do mar. Então, brincaram com água, inclusive. Então, na hora de montar a cesta com elementos da natureza, eu procurei colocar conchas, coisas referentes à praia que eles tinham visto nessas experiências que eu fui trabalhando ao longo da semana, né? Então, assim, na verdade, depende da proposta de cada educador. E como tem tesouro nesse cesto, hein, Murilo? E como tem, Bárbara. Esse trabalho desenvolvido pela professora Miriam acontece num centro de educação infantil que fica na zona sul da capital paulista. E é para lá que a gente volta agora para saber como os brinquedos e as brincadeiras fazem parte da proposta pedagógica da instituição. A brincadeira está presente em cada cantinho do Centro de Educação Infantil Suzana Campos Tauil, em São Paulo. E tudo é planejado para que a rotina seja uma diversão para a criançada. A gente pensa os brinquedos, as brincadeiras, dando conta das diversas dimensões do brincar, né? Então, a infância precisa ser regada de diferentes experiências com o brincar. Nós realmente acreditamos que o brincar, que a criança aprende brincando. E aprende de diversas formas. Por isso, para cada idade, a escola propõe brincadeiras diferentes. Bom, primeiro nós pensamos, né, no sentido de que as crianças brincam e brincam a todo tempo aqui, dentro do seio. E existe também uma diferença de idade de 0 a 3,
que exige também diferentes brinquedos, diferentes intervenções e diferentes desejos de acordo com o movimento dessas idades. Então, para berçário, nós pensamos sim num ambiente que ele não é tão diferente dos ambientes maiores. Eles têm casinha, eles têm brinquedos de movimentos, de som, uma série de materiais que aquela idade necessita para poder brincar. Esse é o berçário da creche. As crianças chegam com 1 ano e as brincadeiras que são desenvolvidas aqui são baseadas na exploração dos sentidos. A professora Luísa contou pra gente que a cada 15 minutos ela muda a arrumação da sala para estimular os pequenos alunos. Desde a barriga da mãe, como todos sabem, eles estão atentos a qualquer tipo de som. Então, a tua fala, o teu modo de agir, o tom da tua voz faz com que eles saibam, mesmo sem estar olhando para você, se você está triste, ou está bravo, ou está feliz com eles. O meu objetivo é fazer eles crescerem perante o mundo. Sentir que cada espaço eles saibam se conduzir por si. A brincadeira acontece o tempo todo a partir das mais diversas experiências e que as professoras planejam, organizam nos diferentes espaços. Então tem essa brincadeira quando eles chegam e vão se organizando nos espaços e vão brincando. Depois as crianças brincam nos espaços externos. Tem também a intenção de que as crianças brinquem na natureza. Os pais acompanham a rotina dos filhos na escola e aprovam as brincadeiras propostas. A criança tem que brincar, né? Tá na escola para brincar. Quanto mais brinca, mais esperta fica, melhor se desenvolve. E é muito importante. Criança que não brinca não é criança. Aqui eles fazem isso bastante, mesmo porque em casa eu não tenho tanto tempo de brincar com eles, que eu trabalho um pouquinho, né? E na realidade eles me ensinam a brincar em casa, a verdade é essa, né? Então, tudo de bom. Como você percebeu, o foco é para o trabalho com bebês de 0 a 1 ano e meio de vida. Quais as brincadeiras e os brinquedos adequados para crianças nessa faixa de idade? Um bebê, por exemplo, né? Um bebê novinho, né? De 2, 3 meses, que ainda só fica deitado. Você pode ter esses brinquedinhos de chacoalhar, que faz barulhinho, né? Que faz som, né? Que o adulto pode colocar perto do berço, para a criança com o pezinho fica batendo. Assim como você encontra estruturas que a gente chama tapete de explorações, que tem um tapetinho, uma alça em cima, um monte de brinquedinhos pendurados e você deixa a criança debaixo do tapete. Então ela com a mãozinha fica batendo ou com o pezinho ela fica batendo os objetos. Não é? Então ela vai explorando. Por quê? Porque bebês nessa faixa etária, eles aprendem e se desenvolvem por aquilo que o Piaget disse, não é? O desenvolvimento sensório-motor, o movimento, o tato, a visão, a audição, põe as coisas na boca, não é? Assim que a criança ela aprende brincando. O brincar também é uma forma de comunicação. Então, quando você pega um bebê, não é? E fala com ele, ou canta para ele olha para você, balbucia, tenta reproduzir alguma coisa, não é? Algum som. Não é? Então, isso nós chamamos brincadeira interativa. Isso é fundamental para a aprendizagem da criança pequena. Ciranda, amarelinha, pique-esconde, passanel. No sul, bonecas de pano. No nordeste, bonecos de barro. São tantos jogos e brincadeiras, assim como são muitos os materiais, os tipos e as formas de brincar. Principalmente num país tão marcado pela diversidade. A cultura brasileira ela é muito rica, né, no que diz respeito a brincadeiras cantadas, brincadeiras de rodas, cantigas de rodas, que são fundamentais nessa primeira infância. E num país tão diverso, valorizar as muitas maneiras de ser criança e, claro, de brincar, é um aspecto fundamental do trabalho na educação infantil. É o que a gente viu no Pará. Rolo, pincel e tinta. Muita tinta. Nas paredes, no papel e também tem no rosto e até no cabelo. Medo de se sujar? Que nada! Nessa turma da Unidade de Educação Infantil Wilson Bahia, em Belém, as crianças soltam a imaginação e enchem os espaços de cor. O objetivo maior dessa atividade não é, no caso, tanto a pintura em si, não é principalmente a coordenação motora, desenvolver, mas é principalmente o objetivo maior
tá nesse próprio processo de fazer, de brincar com a tinta, de sentir as texturas, de fazer essa mistura, que foi o que vocês viram ali que aconteceu. O objetivo do professor muitas vezes é que a criança ela pinte lá o papel e ele quer pintar a mesa, quer pintar o corpinho. Além de fazer arte com as tintas, a turma ainda anda com latas, brinca na areia e se diverte com as cantigas de roda. Abre os dedos, fecha os dedos, torna, abrir, torna, fechar. A gente tenta valorizar, né, essas brincadeiras populares nossas, que no caso é o pé de lata, o pular-corda, a questão da brincadeiras de roda, porque a gente não vê isso no nosso cotidiano acerca da nossa instituição. Nessas atividades com crianças de 1 ano e meio a 3 anos, o professor tem um papel bem definido. Eu não venho aqui exatamente para ensinar, para passar um conteúdo, mas a gente vem propor uma situação de aprendizagem onde tanto eu venho com uma proposta, como a criança traz a proposta dela. E no momento que estão acontecendo as coisas, há essa troca. Então, o meu papel exatamente não é só direcionar ou então dizer o que a criança tem que fazer, ensiná-la a fazer algo, mas propor uma situação em que tanto ela aprende como eu. Essa interação entre professor e alunos por meio de jogos e brincadeiras é o que acontece também em outra instituição do ensino voltado para a educação infantil. A Luciana é coordenadora de um Instituto de Educação Infantil aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente veio até aqui para saber como as crianças brincam. Luciana, por que o lúdico é tão importante nessa fase da vida? O lúdico é fundamental nessa etapa das crianças porque ele é inerente da criança. Pirim, faz o violino assim, pirim, pim, pim, faz só pra mim. A música é muito importante e nós aqui no nosso instituto, nós temos toda sexta-feira teatros, onde a professora desenvolve a música, a dança, né? Então isso é importante para as nossas crianças. Uma criança que não brinca, ela não se desenvolve integralmente. Para que a criança se desenvolva em todas as suas potencialidades como um todo, essas crianças precisam brincar. Brincadeira de menino, brincadeira de menina. Será que essa divisão existe quando falamos de crianças de 1 ano e meio a 3 anos? Eles ainda não conseguem fazer muitas diferenças entre os gêneros. A partir do momento que eles vão ficando mais velhos, eles vão começando a identificar alguns conceitos que são trazidos de fora. Mas os bebês, as crianças de 1 ano e meio até 3 anos, ainda conseguem brincar com seus pares de forma muito divertida, muito geral. Eles conseguem se interagir uns com os outros. Mas seja qual for o gênero, seja qual for a idade, existe algo que é comum a todos nós. A brincadeira, o lúdico, é uma característica muito forte, talvez a mais forte do ser humano. Essa capacidade de imaginar, de inventar, de fantasiar, de criar, né? A partir das suas vivências e das suas convivências. Você percebeu que no programa de hoje a gente já falou de brincadeiras em diferentes espaços? E agora a pergunta é, existe diferença entre brincar em casa e brincar na escola? Existe muita diferença. Primeiro que brincar na escola, na creche, a creche é um espaço coletivo, muitas crianças. Na casa eu tenho uma criança ou 2 crianças. Então a escola tem essa diversidade, não é? De gênero, de agrupamento familiar, étnico, agrupamentos com inserção social diferente, grupos com culturas distintas. E uma outra grande diferença. Em casa, eu já tenho vínculo com a família, com todo mundo. Na creche eu preciso criar vínculos. Uma professora que eu não conheço, uns amiguinhos que eu não conheço. Então eu preciso conhecê-los, né? E me sentir bem, ter esse bem-estar. Então a creche precisa criar esse ambiente de vínculos e de bem-estar, né? Então eu diria que há muita diferença. Agora, nosso destino é Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, mais precisamente o bairro Universitária, onde fica o Centro de Educação Infantil Pedacinho do Céu. Lá, as crianças têm a oportunidade de conhecer e de experimentar brincadeiras do passado que integram um projeto desenvolvido pela professora Thaís. Vamos conhecer. As crianças daqui são de 0 a 5 anos, né? A gente atende 125 crianças
e elas são do próprio bairro. Os bairros que são assim, juntinhos, né? Mas elas só são daqui mesmo do bairro. E foi pensando em mostrar para a meninada a brincadeira da infância dos pais deles que a professora Thaís criou um projeto. Thaís, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse projeto aqui na escola. Bom, todo projeto nasce de uma necessidade e isso foi algo que eu encontrei com o grupo que eu trabalho. Eles precisavam aumentar o repertório, eles precisavam conhecer um pouco mais daquilo que que os pais vivenciaram e eles não tiveram essa oportunidade. Então, por conta disso, eu achei que seria interessante fazer um resgate dessas brincadeiras, né? Tanto que o nome do projeto é Brincadeiras de Ontem e de Hoje. Então, mostrando que mesmo aquilo que a gente brincava antes, hoje é possível. E os pequenos têm na ponta da língua as brincadeiras preferidas. Pega, pega, esconde, esconde. Você conta e você corre e pega o amiguinho. Pega, pega, esconde, esconde. Enzo, que brincadeira é essa? Bolita. E aí, como é que brinca de bolita? Quem colocar no buraquinho. Bota aí pra eu ver. Para a elaboração do projeto Brincadeiras de Ontem e de Hoje, a professora Thaís contou com uma contribuição fundamental, a dos pais e avós dos alunos. Ela mandou, umas perguntas pra gente, quais as brincadeiras que a gente fazia quando era criança. E nisso a gente escreveu, sentou eu e meu esposo e escrevemos todas as brincadeiras, desde amarelinha, pula corda, pega-pega, esconde-esconde. Eu mandei a brincadeira que a minha filha brincava, né? Eu também brinquei, que pra gente poder resgatar um pouco do passado, porque as crianças hoje em dia só quer saber de brincar, de olhar televisão, ficar assistindo aqueles desenhos agressivos, né? Então a Thaís conversou, pediu, eu trouxe para ela. E aí eu vejo assim, qual que é o nosso papel enquanto educador nesse processo do brincar? É proporcionar esse crescimento, né, da questão da socialização, da integração do grupo, do compartilhar. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar primeiro de esconde-esconde. Eu vou fechar meu olho, vou passar assim, para escolher o primeiro que vai bater o rosto, tá bom? Você. Ana Beatriz vai bater o rosto aqui, ó. E você já vai contar até 10. Bate o rosto aí. Vamos lá, pode esconder. Conta bem alto. 1, 2, 3, 4. O repertório de brincadeiras é bem vasto. Tem cantigas de roda e outras atividades que encantam a turma. Eu vou dividir vocês. Um grupo vai brincar de amarelinha, um grupo vai brincar de pipa e outro grupo de aviãozinho. Olha o avião que bicudo tá. Ó. Em casa a gente já teve algumas dessas brincadeiras, mas o espaço é pequeno, então não tem como. Então na escola ele tem o espaço, o tempo e tem os coleguinhas para ajudar. É um espaço onde, brincando, nós vamos construindo e vamos aprendendo para um crescer, que eu imagino assim, que a criança que tem essa oportunidade de passar por esse processo, com certeza ele vai sair daqui, vai para a escola, ele tem um olhar diferente desse contexto do grupo e se a escola conseguir, né, a gente conseguir alimentar essa situação, ele se torna um adulto diferente também. Agora a gente volta a São Paulo. Na creche central da Universidade de São Paulo, o destaque é para as brincadeiras que ajudam os pequenos a conhecer melhor o mundo dos números, das medidas e das quantidades. Pequenas noções matemáticas que fazem parte de muitas brincadeiras. Montar, desmontar, mexer com as formas, manusear diferentes materiais. Assim, elas descobrem que as coisas podem ser contadas e medidas. E a nossa equipe foi ver como esse trabalho acontece. Viemos até a creche para a Escola Central USP para saber como as brincadeiras podem ampliar o mundo de descobertas da criança. Aqui na entrada a gente já é recebido por um dinossauro. Uma preocupação muito grande na organização da rotina da creche é com a organização dos ambientes, né? Então, desde o planejamento das educadoras, o que a gente vai conversando é promover uma variedade grande ali de situações, de espaços, de materiais, de objetos, de brinquedos, que eles possam interagir ali da melhor maneira possível e explorar esse mundo aí de descoberta. Rodrigo me apresentou o cantinho onde as crianças brincam. A massinha é uma das atividades favoritas por aqui. E a brincadeira começa no refeitório, com a preparação da massa. É quando a garotada começa a ter noções ligadas ao mundo físico e matemático. Um dos temas trabalhados com as crianças tem a ver com as quantidades. Tudo de um jeito bem divertido. A primeira ideia é de que essa é uma brincadeira mesmo, né? Então,
para essa faixa etária aqui, ela é entre 2 e 3 anos, a gente começa a apresentar a massinha desde fazendo todo o processo artesanal. Uma coisa é apresentar a receita e o que a gente coloca ali para eles é não tanta quantidade, 1 quilo de farinha, mas um pacote de farinha, porque essa relação visual ali na hora de fazer, eles vão entendendo que é dessa maneira que vai fazendo todo o processo mesmo. As atenções das crianças se dividem. Enquanto umas se divertem com a massinha, outras aproveitam para construir com os blocos de borracha. Começa muito nessa experimentação de acerto e erro. Eu ponho, coloco, cai. Mas depois eles vão lançando mão de algumas estratégias para perceber esse ponto de equilíbrio. Então a quantidade que ele precisa colocar. O quanto ele também quer se arriscar para colocar mais, né? De chegar quanto mais alto possível. Então tudo isso a gente vai percebendo que a brincadeira vai desencadeando uma série de coisas, né? Já no espaço preparado para bebês e crianças de até 2 anos, conhecemos a professora Margarete de Andrade. Há 16 anos ela está na creche e atua com crianças de diversas faixas etárias. Theo Rossini gosta tanto da companhia da professora que até na hora da entrevista ele faz questão de estar presente. Esse aqui é o Theo, né, Theo? Ele já chega, ele sempre está atrás de mim brincando, a gente brinca bastante, né, Theo? Todas as manhãs, quando nós chegamos, nós procuramos colocar, distribuir todos o cubo, os tapetes de EVA para proteção dos bebês e de forma que seja desafiante. Por exemplo, um circuito como este por aqui, que tem o cubo, que eles entram dentro, fora, passam pelo túnel. Aí tem as intervenções também, para que eles possam explorar o movimento deles, que isso faz parte da educação infantil, do desenvolvimento deles, né? Então nós procuramos sempre colocar assim obstáculos possíveis, desafios possíveis que eles possam alcançar. Os espaços da creche são pensados para estimular o desenvolvimento das crianças. Pular, andar, atravessar, subir são alguns movimentos que a meninada experimenta para participar das diversas brincadeiras propostas pelos professores. Também é preciso se esticar um pouquinho. A gente acaba passando um monte de elástico entre alguns objetos para que a criançada possa passar mesmo por eles, né? Também nós vamos entendendo como uma relação ali dela com esse espaço. Na creche, assim como o elástico usado na brincadeira, o planejamento também é flexível, construído de acordo com a vivência diária do brincar. De acordo com o coordenador pedagógico, cada descoberta da criança pode ser uma dica para repensar o que já está planejado. Somos professores de crianças bem pequenas, mas elas são competentes também para nos dar essas dicas e a gente ir construindo o nosso planejamento de forma intencional para apresentar esse mundo novo mesmo, né? É muito comum ouvir dizer que os livros nos fazem viajar e que as histórias nos levam a muitas descobertas. Mas agora a gente vai ver que a contação de histórias também faz parte do brincar. Não é isso, Bárbara? Exatamente isso, Murilo. Em Florianópolis, essa viagem ao mundo da imaginação e das brincadeiras acontece numa barca cheia de livros. A cada semana, uma escola visita o espaço, que é todo dedicado à leitura e à contação de histórias. E os passageiros são pequenos aprendizes. Veja na reportagem de Lara Carvalho. Pequenos demais para estarem numa sala de leitura? Para esta turminha, a resposta é não. E como não poderia deixar de ser, o dia de visita já começa com boas-vindas. Uma boa tarde para vocês. Então, vocês estão na biblioteca Barca dos Livros. É um prazer receber tanta gente bonita. Logo, os pequenos se encantam com obras infantis que fazem a alegria de quem visita a biblioteca. Ela é a única que atende aos bairros próximos à Lagoa da Conceição, na parte insular de Florianópolis. A Barca dos Livros existe desde 2007. Uma vez por semana, a biblioteca recebe a visita de alguns alunos daqui de Florianópolis, em um projeto conhecido como a Escola Vai à Barca. Só nos últimos 2 anos, mais de 3.000 crianças já passaram por aqui. A Barca dos Livros é uma biblioteca comunitária. Aqui na Lagoa não havia biblioteca. E a gente resolveu, então, fazer um projeto de criação de uma biblioteca comunitária. As visitas das escolas fazem parte de um projeto desenvolvido na Biblioteca Barca dos Livros. Ele faz parte das nossas atividades semanais
e a gente tem uma aceitação incrível das professoras, das diretoras, e aí nós temos desde crianças que vêm de colo ainda, de creches, até o EJA, atendendo alunos, atendendo crianças, jovens e até adultos em formação. Nessa barca em que o conhecimento viaja ao lado da diversão, os pequenos navegadores recebem uma atenção toda especial de voluntárias que contam histórias e despertam a curiosidade deles. O que é que tem um nariz tão comprido como uma cobra? Quem será que tem um nariz tão comprido como uma cobra? Alguém sabe? É um elefante! Muito bem, vocês estão muito espertos. No dia em que a nossa equipe visitou a biblioteca, quem estava lá eram os alunos da creche João Cruz e Souza. E mesmo com tão pouca idade, os pequenos já têm suas obras preferidas. Você gosta de livro? Uhum. Tem alguma história preferida que você goste mais? Qual é? É do dragão. Ao folhear um livro, elas veem as imagens, elas reconhecem alguns animais, algumas coisas do cotidiano, elas inventam uma história, mesmo que o livro tenha palavras, elas inventam uma história, elas têm um contato com uma realidade que está aqui, mas ao mesmo tempo elas podem criar uma outra e muitas vezes é a primeira vez que elas têm essa experiência. De uma palmeira muito comum na região amazônica, nasce uma das mais belas tradições paraenses, os brinquedos de Miriti. Dessa fibra natural que é bem levinha, os artesãos fazem cobras, tatus, barcos, marionetes. E tudo isso ganha as ruas de Belém durante o Círio de Nazaré, que acontece em outubro. E os brinquedos de Miriti também estão presentes num projeto de educação infantil desenvolvido no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Confira. Qual a criança que não gosta de brinquedos? Muitos brinquedos, de preferência bem coloridos. Bichinhos, bonecas, cataventos que giram quando a gente sopra ou corre contra o vento. Brinquedos que fazem barulho de chuva. E esses brinquedos espalhados sobre as esteiras no gramado do jardim do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pará são especiais para os professores e para os alunos daqui. Esses brinquedos que vocês estavam brincando aqui hoje, eles são feitos de quê? Corta uma árvore e aí te raspa assim. E aí deixa secar. E aí ele faz os brinquedos e aí ele pinta. A árvore é o miriti, uma palmeira da região amazônica. É do miolo desta palmeira que são feitos os brinquedos de Miriti, tradicionais na cultura paraense e que ganham destaque na época do Círio de Nazaré, a tradicional festa religiosa do Pará. Mês de outubro no Pará tem cheiro, tem sabor, tem cores, tem leveza, tem colorido, tem fé, tem gente. Então, nesse período, os brinquedos saem do município de Abaetetuba e eles invadem a nossa cidade, a cidade de Belém, trazendo esse colorido, essa leveza, né, essa magia do brincar. Manter viva a cultura paraense por meio das brincadeiras tradicionais é a proposta do projeto Miriti Brincar, resultado dos estudos feitos pela professora Vanderleia Leitão para a tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo. Na proposta de pesquisa do meu projeto, por meio das oficinas metodológicas de construção de brinquedos de Miriti, nós fizemos experiências com os professores e com as crianças de como esse brincar com o brinquedo de Miriti poderia ressignificar o nosso fazer pedagógico, no sentido de que a criança, ela interagindo com esse brinquedo, elementos próprios dessa cultura, ela pode ser uma criança que parte da sua própria identidade, às vezes desconhecida, invisível para ela, né? Mas que faz parte dela. Nós tentamos resgatar através das brincadeiras, especialmente das brincadeiras relacionadas à nossa cultura, a cultura paraense,
buscando a questão da identidade da criança, a identidade cultural. Então a gente traz o brinquedo de miriti, os brinquedos de pano, que são muito tradicionais no nosso estado, né? E proporcionamos isso para as crianças, esse contato, essa brincadeira, buscando relacionar também com a questão da própria arte que esses brinquedos trazem para a gente. E trazer esses elementos da cultura é importante, porque senão a gente vai perder sempre para Barbie. A gente vai perder sempre para os videogames. Na verdade, o interessante da gente proporcionar, né, o acesso a esses brinquedos é exatamente fazer esse paralelo com as crianças, de que existem outras opções e de dizer também que os nossos pais, os nossos avós, eles tiveram acesso também a esse tipo de brinquedo. Envolver os adultos, pais e professores nas brincadeiras é um outro desafio para a escola. A professora Vanderleia chama a atenção para o fato de que, independentemente da origem do brinquedo, a brincadeira permite à criança se expressar e dar significado ao mundo à sua volta. E quando os professores estão verdadeiramente abertos a esta experiência, também podem aprender muita coisa. Eu penso que esse brincar é importante para a criança que está brincando, para esse brincante, quando o professor também é brincante, quando o professor também ousa brincar, né? Porque o adulto brinca muito pouco. Acho que a gente precisa brincar mais. Importante essa valorização da cultura local para o desenvolvimento das crianças. E tem uma coisa importante que também deve ser pensada para esse desenvolvimento: os espaços para as brincadeiras. Correr, pular, brincar de bola, de casinha, atividades que são bem características na educação infantil, que exigem que os espaços sejam muito bem planejados. Os livros estão por toda parte, basta chegar e escolher o melhor cantinho para sentar e ler. Eles ficam nas estantes, sobre as mesas, pendurados no varal ou amarrados por barbantes que vêm do teto, sempre ao alcance das mãozinhas. E são muitas histórias para contar. Uma brincadeira que fica bem mais divertida vestindo fantasias coloridas, recontando as narrativas em cima de um palco, no espaço central da escola, para os colegas que mal piscam na plateia. Ó sol, tu que és tão forte, derrete a neve que prende meu pezinho. As aulas de educação física têm corrida de obstáculos com bambolês e um enorme tubo de tecido por onde a criançada passa para descobrir, curiosa, o que tem do outro lado. No parquinho, muitos brinquedos de jardim, como escorregas e balanços, divertem as crianças. Qual é o lugar aqui que você mais gosta? Aqui no parquinho. E as brincadeiras tradicionais também têm um lugar especial. Como os alunos têm diferentes ritmos de aprendizagem, nós pensamos nesse sentido, né? De estar criando diferentes espaços, tanto dentro da sala de aula como fora, para que ele consiga participar da sua atividade no seu ritmo e quando termina já está indo para uma outra atividade que não precisa a professora ficar ali dando um apoio mais direto para essa criança, né? A professora Nancy é a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Enedina Montenegro Blanco, que fica em um bairro de São Carlos, interior de São Paulo. A escola, que tem 250 alunos de 4 a 6 anos, foi transferida para este novo prédio no meio de 2012 e recebeu apoio especializado para organizar o espaço e os materiais de uso das crianças da melhor forma. A nossa equipe convidou a arquiteta Adriana Freiberger para ir até a escola e ela falou de alguns aspectos que são fundamentais na hora de pensar os espaços de uma unidade de educação infantil. Agora, como aspecto arquitetônico para as crianças, o prédio ele deve preservar esse ambiente próprio da educação infantil, que institui o acolhimento, o envolvimento, a proximidade com o universo infantil, com as propostas curriculares que vão estar apresentadas nesse currículo para a criança. Em seus projetos para espaços escolares, Adriana fica atenta aos desejos das crianças e às demandas das professoras e privilegia materiais resistentes que se adaptem aos projetos que a escola propõe. A gente tem materiais que possam variar escalas, que possam variar cores, que possam variar texturas, que propiciem diferentes tipos de brincadeiras.
Então, uma hora eu posso estar brincando com água e num outro momento, com o mesmo material, eu posso adaptar para usar com areia num dia frio. E a presença dela, nossa, foi um ganho muito grande, porque ela tem ideias, assim, novas e possíveis de ser realizadas. Mas ela sempre vem com uma ideia que dá, assim, para a gente utilizar o que a gente tem, né? Construir, reconstruir também junto com a participação da criança, de forma que torne um material pedagógico rico. E ainda em São Paulo, agora você conhece o Centro de Educação Infantil Jardim Vila Pedroso, que fica no bairro Parque Sônia. No In Loco, você vai ver como os espaços são planejados lá para que a garotada possa aprender brincando e brincar aprendendo. Ver o mundo com olhos de fantasia, descobrir formas, cores e texturas. Para as crianças, tudo é novidade, brincar é preciso. E o que não falta é brincadeira para essa meninada do Centro de Educação Infantil Jardim Vila Pedroso, em São Paulo. A brincadeira, ela faz parte do dia a dia das crianças no SEI. Ela está presente em todos os espaços, na sala de aula, na brinquedoteca, na casinha de bonecas, no solário, quando eles brincam na piscina de bolinha. Então, em todos os momentos, eles são propícios para a brincadeira. Para brincarem à vontade, as crianças dispõem de espaços diversificados. Esse aqui é o solário, um outro espaço da creche que também é utilizado para jogos, brincadeiras e atividades corporais. Agora, a professora Dorilene está ensinando os alunos a jogarem dominó. E além das regras do jogo, eles também aprendem outras lições, como a importância de fazer silêncio e de respeitar a vez do colega. Então ela vai trabalhar o raciocínio, a coordenação, a expressividade e o respeito com o próximo. Você gosta de brincar, Veneno? Gosto. De quê? De pega-pega, de esconde-esconde, cabra cega, de amarelinha. E qual é o lugar aqui na escola que você mais gosta de brincar? No parquinho. Em cada espaço, os pequenos desenvolvem algo muito importante para essa faixa de idade, a autonomia. A gente deixa eles à vontade para eles fazerem o que eles querem, né? Assim, a gente vai direcionando algumas coisas, a gente vai antecipando às vezes o que eles querem, né? Já corre atrás e já auxilia eles nessa forma. Quais são os espaços de brincadeira aqui da creche? Na verdade, nós temos um espaço privilegiado. Já vista que a escola tem 45 anos, né? E nós temos o solário, que é um espaço de movimento, atividade corporal. Nós temos a sala de brinquedos, que é um espaço também privilegiado, porque facilita a questão do jogo simbólico, do faz de conta, tem cantinhos. Temos também a própria casinha, que a própria situação favorece o jogo simbólico, a vivência de papéis de casinha, mamãe, enfim. E fora os espaços dos parques, como vocês podem visualizar. Esse é mais um espaço para as brincadeiras. A construção imita uma casa e os alunos já até perguntaram por que aqui dentro não tem um banheiro. É a casa da Mirena e do Murilo e minha. A Mirela, a Alessandra e o Murilo cuidam muito bem da casinha. Todos participam da arrumação. E olha só como eles recebem as visitas. O que é isso aqui? É comida? É. E suco? É. E como são construídas as brincadeiras aqui na creche? Esse é um processo coletivo? Exatamente. Nós temos o momento inicial de planejamento, né? E como de conhecimento de todos, o brincar é a principal linguagem de expressão da criança. Então, a partir da linguagem do brincar, nós elaboramos o planejamento, levantamos a intencionalidade, principalmente voltada à cadeia formativa, pensando o que as crianças precisam aprender em situações de brincadeira. A partir daí, o que o professor precisa saber e o coordenador pedagógico, o que ele precisa garantir aos professores para que as brincadeiras sejam qualificadas junto às crianças. Se a brincadeira estiver propiciando esse desenvolvimento, propiciando as aprendizagens, é o que está valendo, né? Porque a brincadeira, ela proporciona interação, ela proporciona que a criança vivencie a sua realidade através do faz de conta, e isso enriquece o vocabulário, enriquece a sociabilidade da criança, então é muito importante no dia a dia das crianças. Do planejamento dos espaços ao planejamento dos recursos usados na educação infantil. Esse é o mote do projeto que o Salto vai mostrar para você agora.
Caixas de leite, jornais, cola, tesoura. Essas são algumas das matérias-primas utilizadas para a criação de brinquedos e outros recursos pedagógicos no Labrimp. Labrimp é o Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A equipe do Salto para o Futuro acompanhou uma oficina que contou com a participação dos alunos da universidade. Caixas de leite bem lavadas, jornal, fita adesiva e cola branca. Materiais simples do dia a dia, prontos para se transformarem em banquinhos criativos, resistentes e seguros. O banquinho desse daqui está construído com 18 caixas de leite, este com 15. Depende do tamanho que eu quiser montar. E aquele maior? Aquele maior eu não fiz a conta, mas ele deve ter em torno de 30 caixas. Para começar, é preciso colocar o jornal dentro das caixas, prestando atenção para que o papel fique bem compactado e preencha os cantinhos. Atenção também para não estufar a embalagem. Quando eu trabalho com criança, geralmente eu dou uma madeirinha que eles vão empurrando de apoio. Depois, as caixas são agrupadas e vão ganhando a forma desejada. A fita adesiva serve para juntar tudo e deixar o banquinho bem resistente. Quanto mais firme ficar, maior a durabilidade. Uma estrutura como esta pode durar até 10 anos. E antes de terminar, mais uma etapa. Pedaços de jornal mergulhados em uma mistura de cola e água cobrem toda a superfície do banquinho. Depois de seco, ele está pronto para ser pintado, coberto com tecido ou com o que mais a imaginação permitir. O gibi é muito interessante que as crianças sentam e ficam olhando, reconhecendo personagens, é bem interessante. Olhando assim parece fácil, mas um banquinho como esse demora 2 horas para ficar pronto e pesa quase 3 quilos. Depois, essas criações vão para a brinquedoteca da universidade, um espaço que recebe a visita de crianças da comunidade e alunos de escolas públicas. Os banquinhos, assim como outras peças do mobiliário pensadas para espaços de brincadeira, são frutos do trabalho de pesquisa do Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Universidade de São Paulo, que promove oficinas para a formação de professores da educação infantil e educadores que trabalham com projetos de reciclagem. É uma coisa útil, porque eu trabalho muito com reciclagem na sala de aula. E dá para os alunos fazerem, né? Então os professores também, muito interessante. Nas oficinas, a turma percebe, colocando a mão na massa, como compartilhar a experiência com as crianças. Na oficina de hoje nós fizemos um sofá com 18 caixas de leite e para unir as caixas nós usamos fitas adesivas e para encapar todo o sofá nós utilizamos jornal. E tudo isso foi feito sem o uso de tesouras, de materiais que podem gerar algum risco para as crianças, o que mostra que a atividade pode ser feita por adultos e por crianças também. A nossa intenção é que eles começam a pensar nos materiais que eles têm acessíveis e tentam criar e formar criadores, né? Porque a criança ela tem esse potencial e muito deles só se desenvolve se ele tiver modelos, se ele tiver um educador que ensina ou que constrói junto. Ao longo do programa de hoje, vimos que os brinquedos e as brincadeiras estão presentes na educação infantil das mais diversas formas. Mas como esses brinquedos e brincadeiras contribuem para a construção da identidade da criança? A criança, desde muito cedo, quando ela se insere no mundo, ela é inserida, ela está cercada pelo movimento dos adultos, da sociedade que a compõe. E como é que ela experimenta esse mundo? Ela vai inventando, e ela inventa pela brincadeira, né? E nessa invenção e reinvenção do cotidiano, com as experiências dos grupos que ela frequenta, das situações que ela observa, ela vai construindo esse movimento de identidade, que não é uma só, são muitas. Ela vai experimentando o jeito do pai, o jeito da mãe, o jeito dos amigos, né? E isso representado na brincadeira. Brincando, a criança produz cultura, inventa novos sentidos para o que está à sua volta, descobre possibilidades para interagir com os outros e aprende sobre o mundo que está ao seu redor. Por isso, hoje, os especialistas ressaltam a importância dos brinquedos e das brincadeiras no cotidiano da educação infantil. O programa de hoje fica por aqui, mas as discussões sobre esse tema não acabaram, não. A gente espera por você aqui no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.